na fábrica da União, Açúcar União, que era na Borges de Figueiredo, na Moca. Então aí você tinha os contatos. E naquela época eu já vendia o lugar na fila. Você tinha quantos anos, você lembra? 8 anos, 7, 8 anos. Tudo bem, conta um pouquinho pra gente, Agnello, dessa tua relação aqui com o bairro do Belenzinho, do Belém, essa região aqui. Bom, a história começa, engraçado, com tanta coincidência, no meu nascimento. Eu nasci no Hospital Leonor Mendes de Barro, que todo mundo acredita que seja Tatuapé, e na final ele é no bairro do Belém, tá certo? Isso geograficamente falando. Isso se deu no dia 8 de maio de 55, e coincidente também, esse dia era dia das mães, tá certo? E eu nasci aos 45 minutos desse dia, no dia 8 de maio. Bom, a relação começa do nascimento no Belém, e ela se projeta para vários bairros, até eu efetivamente casar, enfim, constituir família e por aí vai. Os primeiros anos da minha vida eu passei na Rua do Hipódromo, entre 3 e 4 anos de idade, tá certo? Posteriormente disso, eu mudei para a Rua Ipanema, que até então é uma divisa entre Moca e Brás, tá certo? Ela começa na Rua Bresser e termina na Doutor Almeida Lima. E estudei em vários colégios, tanto do Brás, quanto da Moca, quanto do Belém. A história começa na Rua João Caetano, que é Moca, na escola do SESI. Depois ela passa para a escola de madeira, que hoje poderia ser assimilada a uma escola de lata, teoricamente, que também do SESI na Rua Almirante Brasil. E aí eu termino o meu primário no Colégio Romão Pulgari, que fica na Avenida Rangel Pestana, em frente à Igreja Bom Jesus do Brás. Que pouca gente sabe também a existência de uma passagem subterrânea que liga os dois lados da avenida, em frente ao Colégio Romão Pulgari. São pouquíssimas as pessoas que sabem, pessoas que têm a minha idade efetivamente sabem, tá certo? Bom, muito bem. Você sabe que ela existe? Sim, deve existir até hoje. Existe. Com certeza deve existir até hoje. Existem os subterrâneos de São Paulo. Hoje tem um registro sobre os subterrâneos de São Paulo e ela consta. Tá? Coincidentemente, existia também, em frente a essa passarela, a fábrica de tecidos, loja de tecidos, R. Monteiro. É famosíssima. Foi famosíssima à época, tá certo? Bom, muito bem. Passado o primário, frequentei o ginásio durante 2 anos, no colégio até então Romão Pulgari, e à noite se transformava no noturno em colégio Anne Frank, que foi aquela menina alemã que ficou presa no forro durante a guerra, enfim. Essa história também já é bem conhecida. Passado isto, eu fui transferido, ou me transferiram, entendam como quiser, para o colégio Luiz de Pirandello, que ficava na Rua Marajó, travessa da Rua 21 de Abril, que começa no Brás e termina no Belém, a Rua 21 de Abril. Por isso que eu digo que a história se funde entre Brás, Moca, enfim. Bom, vamos lá, vamos continuando. Após a formação do então ginásio, 8ª série, eu me transferi para o colégio, um pouquinho mais próximo, também na Rua 21 de Abril, que era o Colégio Domingos Faustino Sarmiento. Esse colégio, eu fiquei 2 anos no colegial, e posteriormente eu repeti um desses anos, se não me falha a memória, que já deve estar falhando um pouquinho, fui fazer o curso profissionalizante no Colégio Amadeu Amaral, que até então existia até uma brincadeira que a gente falava, quando não estudava no Amadeu Amaral, os outros colégios falavam o seguinte, Colégio Amadeu Amaral, entra burro, sai animal. Existia essa conversinha entre os alunos da escola. Bom, muito bem. Era profissionalizante em quê? Tinham vários cursos profissionalizantes. No meu caso, eu fiz técnico de administração de empresas, tá certo? Desse colégio. Bom, o que existia nesse Largo São José do Belém à época, que eu me lembro da minha época da escola, até então eu já estaria com 18 anos, aproximadamente, nós estamos falando de 43 anos atrás. Ok? Bom, muito bem. Existia um lugar que era muito bem frequentado, que a gente dizia na época que não existia a marginalidade vista hoje num jogo de bilhar, num jogo de totó, enfim. Naquela época existia o bar e bilhar Jacaré, era point de encontro de quem morou no Belém sabe do que eu estou falando, tá certo? Existia o restaurante Formiga, como existe até hoje, tá certo? E posteriormente o bar e bilhar Jacaré virou a lanchonete do Peru, que hoje é o restaurante do Peru. Tá certo? Então houve assim uma progressão efetivamente. E a gente tinha vários encontros entre vários bairros, novamente se associavam, pessoas que moravam na Moca,
no Brás, no próprio Belém, na Vila Maria, todos se integravam nesses points de encontro, que eram points que a gente tinha à época, tá certo? Bom, isto posto, também deve ser lembrado, vários e vários bailinhos de garagem, que todo mundo deve se lembrar, que tem a minha idade, nessa época. E a gente, era como a gente chamava na época, quando a gente tirava uma garota para dançar, ou pedia uma menina para dançar, e tomava um não, a gente chamava de tábua, tá certo? Eu não sei se essa linguagem ainda existe nos bailes. Então deixa eu entender, o fora era... O fora chamado de tábua. Ah, tomei um tábua. Eu tomei uma tábua. Tomei uma tábua. Fui tirar uma garota para dançar, aquela menina me deu uma tábua. E aí ficava aquele negócio, a gente estava em 10, 15 garotos, tinha lá 5, 10, 15 meninas, e aí o outro para ver se tomava a tábua, até que quem tirasse ia tirar um sarrinho de quem não tirou, tá certo? Era mais ou menos uma brincadeira. E eu me lembro muito bem que a maior travessura dessa época, e aí eu volto um pouquinho aos 15, 16 anos, que eram por aí mais ou menos, tínhamos bailinho na Rua Cajuru, na Júlio de Castilho, na Major Otaviano, na Coronel Albino Bairão, na Cesário Alvim. Todas essas ruas, elas se fundem novamente como Belém Brás. Tá certo? Bom, a maior travessura que existia nesses bailinhos, que a gente poderia dizer, era a luz negra. E uma só, não tinham 10, 20. Todos os efeitos de luzes começou a surgir muito depois. Ou então, era simplesmente na luz acesa mesmo. E aí sempre tinha os engraçadinhos, né? Os mais aventurados que iam lá e desligavam a luz para ficar tudo no escurinho e para tentar alguma coisa a mais. Ah, essa é a luz negra? Não. Era ausência de luz ou não. Existiam as duas situações. Ah. Quando se permitia alguma coisa na casa de alguém, se permitia uma luz negra. Quando não se permitia, era com luz acesa. Normal, luz normal. E aí tinha sempre algum engraçadinho que ia lá e desligava a luz. Tá certo? Para tornar a coisa mais, digamos, mais aconchegante. Tá certo? Bom, dessas histórias, eu me lembro também da passagem dos bondes. Eu peguei já no final, aí eu já estou com aproximadamente 14 anos, 13 para 14 anos. Tá certo? Eu peguei o final dos bondes na Avenida Celso Garcia, onde os bondes eram mais ou menos, funcionavam como uma jardineira, sem portas laterais, tá certo? Com um estribo, que a gente pode chamar de estribo, como existem nas caminhonetes de hoje, para que os mais jovens entendam. Era um estribo onde você pegava num cano, subia no bonde e vinha o cobrador. Quando esse cobrador se aproximava, você descia do bonde, tá certo? Você pulava fora do bonde para não pagar passagem. Isso era uma brincadeira podemos dizer que naquela época era uma brincadeira de criança. Hoje seria uma coisa considerada até grave, mas naquela época era uma coisa até divertida, vamos dizer assim, tá certo? E esses bondes, eles saíam da Celso Garcia, Rangel Pestana, onde também existia um restaurante muito famoso, que se chamava Cantina 1060, na Rangel Pestana. Essa Cantina 1060, posteriormente, veio se tornar a maior pista de autorama do Brasil. E era um espetáculo fantástico, tá certo? Bom, esse bonde, ele seguia até a Penha. A Avenida Celso Garcia, nessa época, tinha duas mãos. A Avenida Celso Garcia, nessa época, que fazia parte do Belém, Brás, Penha e Tatuapé, era toda de paralelepípedo. Não tinha asfalto, não tinha nada disso, tá certo? E os bondes eram recolhidos na Rua José de Alencar, que fica na Rangel, no final da Rangel Pestana, começo da Avenida Celso Garcia. Tá certo? Esses bondes eram recolhidos lá. Posteriormente, esses bondes, eles foram transferidos para outros lugares, e lá se tornou a garagem do famoso ônibus elétrico. Até então, que fazia as linhas Vila Formosa e fazia a linha Silva Romero. Tá certo? Bom, o que mais que eu tenho para contar dessa época? Os viadutos que até então hoje existem, naquela época não existiam, eram porteiras. Porteiras de rodinha, em alguns lugares, e em outros já eram aquela automática, aquela cancela automática, que levantava e fazia o barulho pem, até chegar no limite, tanto para abrir quanto para fechar. Nesse sentido, novamente, como brincadeira, a molecada jogava a cancela para cima, só para ficar ouvindo barulho e irritar o controlador da cabine dessa porteira, dessa cancela. Bom, o Museu da Imigração, que hoje é Museu da Imigração, antigamente era a Casa dos Imigrantes. Imigrantes vindos do Nordeste, faziam uma parada, vamos dizer assim,
uma parada forçada aqui em São Paulo, faziam nesse local. Posteriormente virou o Museu do Imigrante, que eu acho que é isso, Museu da Imigração. O máximo que se permitia para compor e novamente, aí outra vez, a mistura de Belém, Moca, Brás, onde principalmente nos meses de junho e julho, aconteciam as festas juninas, e no mês de abril, quando era Sexta-feira Santa, passava sempre o filme Jesus Cristo, do nascimento até a crucificação. E isso durava, que eu me lembre, 4 a 5 dias a película. Era uma película extremamente longa, mas era assim, todo mundo ia, de todos os bairros próximos. Por isso que eu digo da integração. Onde que acontecia? No Museu da Imigração, no próprio museu, que hoje é Museu da Imigração. Era uma sala que até então era a Casa dos Imigrantes. Eu não sei para quem já esteve lá, entrando pela rua Celso Garcia, tem uma portaria muito bonita. Desculpe, pela Visconde de Parnaíba, tem uma portaria muito bonita. Após essa portaria existia um pátio. Eu não sei se esse pátio existe ainda. Existe. Nesse pátio era feita a quadrilha. Com dança da chuva, tá chovendo, olha a cobra, aquela conversa toda, todo mundo trajado, bonitinho, maquiado, era dessa forma que acontecia. Então, novamente existia a integração entre bairros, já a essa época. Existia uma outra coisa que aí já não é uma integração, já seria uma competição, que era a época das escuderias. As escuderias aí, eu já estou falando que eu estou com 20 anos, então eu não tenho um pouco, a cronologia vai ficar um pouquinho misturada, tá certo? Essas escuderias, elas participavam de gincanas nas televisões Record e Band, na Bandeirantes na época, tá certo? E ela consistia no quê? Você recebia tarefas e você tinha que executar, e os carros saíam para ir buscar o que era pedido. Essa era basicamente a competição. Só que era uma competição tanto quanto, digamos que alguns atritos, porque muitas vezes uma escuderia X conseguia a prenda, vamos chamar Y, e a escuderia Z não conseguia, ia lá e tomava. E aí causava alguns conflitos, enfim. Existiam algumas coisas meio nebulosas nesse caminho. Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso contar dessa parte em que Belém, Penha. Aqui, quando eu era office boy na Federação das Indústrias, eu era encarregado de fazer toda a Zona Leste. E aí eu volto aos meus 14, 15 anos novamente. E por conta disso, eu andava por todo o Brás, Moca, Tatuapé, Belém, em todas as indústrias que existiam, que existiam na época. Tá certo? Existia uma convenção, a gente chamava de convenção, na Fiesp, que até então a Fiesp se localizava no viaduto Dona Paulina e não na Avenida Paulista, onde todo mundo conhece, tá certo? Também trabalhei nesse edifício, trabalhei na Federação das Indústrias até os meus 22 anos. Tá certo? Essas empresas existem, algumas até hoje. Eu vou citar alguns nomes que existem, que são a Orion, fábrica de borrachas. Existe a fábrica de móveis Fiel, Vigor, que está aí ativa, Brinquedos Estrela, deixa eu ver o que mais. Tecelagem Felipe Daúde, onde o meu sogro trabalhou por 70 anos, que hoje a estação do Belém faz parte desse terreno, que pertencia a essa fábrica de tecidos. Existia também que as lojas de grandes departamentos, e novamente tem integração, porque o Belém não possuía essas lojas, a Moca também não possuía. Você tinha, por exemplo, as lojas Pirani, como que nós poderíamos trazer alguma coisa para hoje? Seria um shopping, pronto. Seria um shopping hoje. E coincidentemente, nessas lojas Pirani, eu comprei o meu primeiro terno no casamento da minha irmã e eu tinha 8 anos de idade. E era a primeira loja a ter uma escada rolante no Brasil. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Do progresso que eu estou falando, tá certo? Muito bem. Existiam também no próprio Avenida Celso Garcia as lojas famosíssimas, lojas Ducal, que você comprava um terno, só que esse terno vinha com 2 calças e não com uma. Então esse era um dos marketings que as lojas Ducal fazia para conseguir vender os ternos, que hoje nós poderíamos chamar de uma loja Colombo, que tem aí que vende terno, camisa, não sei o quê. A Ducal seria a mesma coisa, só que tinha uma política mais agressiva. Para a época era extremamente agressiva. Bom, os cinemas que também nos tornam mais uma vez a integrar toda a juventude, a família, enfim. Nós tínhamos
da Rua Piratininga até a Rua João Boemer, isso, nós tínhamos por volta de 5 cinemas. Era o Cine Piratininga, era o Cine Rocks, o Cine Fontana e o Cine Universo. E o Cine Oberdan no Largo da Concórdia. Tá certo? Aí o que acontece? Esses cinemas, um deles tem uma característica excepcional, aliás, 2. Esse que fica na Rua Elisa Whittaker, próximo ao Largo da Concórdia, hoje é uma loja chamada Loja Zelo, loja que vende cama, mesa e banho. Tá certo? Era um cinema, toda aquela estrutura? Sim, antiga, exatamente. Toda aquela estrutura era um cinema. Tá certo? E o Cine Universo, então, que era uma coisa para a época espetacular. É o primeiro cinema no Brasil a ter teto solar. Onde nos intervalos, ou durante a entrada do público, utilizava a luz natural para você poder se sentar nas cadeiras, que até então existiam quando apagava-se as luzes para assistir o filme. Existia o famoso lanterninha, que era aquele sujeito que, além de orientar para a gente sentar nas cadeiras, também era o sujeito que não deixava a gente beijar as meninas dentro do cinema. Ele também tinha essa função, tá certo? Então, inclusive existem fotos na internet, vocês podem pesquisar. O Cine Universo, esse teto solar era famosíssimo. E nesse mesmo Cine Universo, o senhor Roberto Carlos se apresentou juntamente com toda a Jovem Guarda, tá certo? Teve que sair pela Rua Coimbra, que é a rua de trás, quebrando a parede do fundo do cinema, porque pela frente não seria possível. Você estava nesse dia? Sim. Eu estava jogando bola na vila por onde ele saiu. Ah, mas você não estava no cinema? Não. Eu estava na vila que fica atrás desse cinema. E que foi quebrada, de repente quebraram a parede para os caras saírem tudo por lá. Entendeu? Eu tenho também, agora falando um pouco do mundo artístico, dessas pessoas que participam da juventude da gente, hoje eu tenho, que eu conheço, e que vocês também devem conhecer, é só pesquisar, tem um guitarrista famoso aí que tocou com o Fábio Júnior, inclusive ele é um excelente guitarrista. Eu não sei o nome dele, na época eu conhecia ele como Faísca. Ele tem um cabelo tipo Ronivon, caído, eu não sei como é que chamaria esse tipo de cabelo, mas enfim, é só pesquisar na internet. E tem o Bruno Giordano, que hoje é ator da Globo, e também era amigo da gente quando a gente tinha 14, 15 anos, que jogava bola no SESI da Rua Catumbi. Existia um SESI na Rua Catumbi que tinha uma quadra. Então, novamente a integração Moca, Brás, sempre tinha esses polos. O SESI, ele existe ainda na Catumbi, é o mesmo? É o mesmo. Eu só não sei se a estrutura, como arquitetura e como meta e como atividade está igual, eu não sei. Tá certo? E próximo ao SESI existia esse Cine Catumbi, que até então, posteriormente, veio virar uma casa de baile, enfim, uma baile da saudade, baile de samba, que próximo a isso fica a Vila Maria Zélia, tão famosa que todo mundo comenta, tá certo? Essa Vila Maria Zélia, ela foi constituída lá atrás e nós temos aí uma parceria de grandes amigos, que inclusive até hoje postam fotos na internet da história dos times que a Vila Maria Zélia teve, o Ápia, o Juventus, o Aspreto, o Estrela d'Alva. Isso eu já estou falando lá atrás, 12 anos, 10 anos talvez, por aí. Times de futebol? Times de futebol. Amador? Não era amador, era time de várzea, era hoje que se chama de várzea. Você juntava 11 sujeitos e ia jogar bola, tá certo? E também existia um outro ponto onde unia a população Belém, Brás, Moca, que as piscinas, a gente chamava de Piscinas da Moca, que hoje é o Centro Educacional da Moca, se não me falha a memória. Ele pega a Radial Leste, Rua Taquari, e pega também a rua, se não me falha a memória, acho que é Caçandoca. Eu acho que é isso. Em frente a São Judas? Isso, que hoje é em frente a São Judas, exatamente. Esse também era um ponto de integração de toda a molecada, porque a gente se conhecia nesses lugares, nesses points, tá certo? Hoje, coincidentemente, eu não sei se por ironia do destino, eu trabalho bem próximo aonde eu nasci. Quer dizer, é uma coisa de praticamente voltar às origens depois de 61 anos. Eu não sei se é visto por esse lado, é uma coincidência, eu não sei. Eu passo em locais entre Brás, Moca e Belém, coisas que eu lembro, como era
desde quando se tem consciência de lembrança, tá certo? Eu me lembro que quando eu morava próximo ao Alpargatas, que hoje é a faculdade em Morumbi, existia uma fábrica de brinquedos, chamada Mirmo. Na rua Frei Gaspar, ficava essa rua, e ficava a outra saída, ficava na rua Doutor Almeida Lima, que dava exatamente em frente ao Alpargatas, que hoje é a faculdade aí em Morumbi. E um outro fato interessante, que também une novamente o Belém, Moca e Brás, é a abertura da Radial Leste. Eu tinha por volta de 8, 9 anos, quando o prefeito Faria Lima desceu de um Galaxy, até então o prefeito Faria Lima, e eu peguei na mão desse prefeito. Isso foi na esquina da rua Conselheiro, me lembro como se fosse hoje, na rua Conselheiro Lafayette, com a Avenida Radial Leste. E toda essa área onde foi inaugurado o primeiro trecho da Radial Leste, na realidade eram chácaras, chácaras no sentido da palavra mesmo, chácara onde você comprava salsinha, que eu ia buscar para quitanda do meu pai, não existia supermercado, era quitanda ou mercearia. Mercearia era uma mistura de quitanda com mercearia, quitanda era só quitanda, era arroz, era... enfim. Eu acho que é um pouco disso e... deixa eu ver o que mais que eu me lembro daquela época, que me falta falar aqui. Qual era a relação com o Parque Belém aqui? Não, o parque... Ele é bem anterior, ele é de 1700 e tralalá, né, desde a história dele. Mas qual que era a relação de vocês aqui no entorno com a fazenda que era aqui? Né, então, que eram várias construções. O que existia na cabeça dos jovens, principalmente aqueles que brincavam muito na rua? Tá certo? Para responder essa pergunta. A então FEBEM hoje, tá certo? Ou Fundação Casa Hoje, naquela época chamava-se Juizado de Menores. Tá certo? Nós, menores de idade, não poderíamos permanecer na rua após as 22 horas. Tá certo? Isto posto, o que acontecia? Às vezes aparecia a perua do Juizado de Menores, que era uma perua branca e azul, escrito na porta Juizado de Menores, era uma C14, uma veraneio, que até então a polícia depois veio a usar ela de cor laranja e preta, para reavivar a memória das pessoas. Então, o que a gente tinha de conhecimento deste local, do Juizado de Menores? Que se a gente fosse apanhado na rua ou em qualquer situação transgredindo alguma legislação à época, a gente viria para cá que seria um inferno. Já naquela época, com 15, 14, 13 anos de idade, a gente já sabia que isso aqui era um inferno. Isto aqui, que eu digo, isto aqui... Juizado de Menores, então FEBEM, Casa do Menor, Fundação Casa, o nome que vocês querem dar. E isto também, muitas vezes, quando eu estava fazendo o meu trabalho de entregar as correspondências nas indústrias que existiam nesta área, eu passei diversas, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, foram várias e várias e várias vezes, e já presenciei rebeliões aqui, passando na porta, na própria porta. Tá certo? Participei também, um fato que a época era ligada à ditadura. O senhor Carlos Lamarca, até então a polícia fez a investigação posteriormente, fez um plano extremamente, muito bem bolado para a época. Existiam 3 bancos, sendo um na rua Monsenhor Andrade, que eu não me lembro o nome agora, eu me lembro da rua Piratininga, que era o Banco Mercantil, e o Banco Itaú, que era na rua Visconde Parnaíba, esquina com a rua Piratininga. Segundo informações à época, a informação primeira que chegou na polícia foi que o banco, em frente ao Colégio Romão Pulgari, até então volta lá atrás, no Colégio Romão Pulgari, informaram a polícia que estava sendo assaltado lá. Se dirigiu, toda a polícia se dirigiu para lá. Tá certo? E aí o que aconteceu? Logo posterior, depois de 15 minutos, informaram que um banco, para vocês terem uma noção de distância, eu estou falando coisa de 600 metros um do outro. Não estou falando, dava para ir correndo. Acionaram o banco mercantil que estava sendo assaltado. Aí feriram um vigilante, efetivamente, para dar assistência, para centralizar todo o poder de polícia ali, quando efetivamente o banco que foi assaltado foi o Banco Itaú. E coincidentemente eu estava dentro de um ônibus elétrico, que até então a garagem dele era no Brás, tá certo? Eu estava dentro desse ônibus, e o Carlos Lamarca deu um cavalo de pau entre a rua Piratininga e a rua Visconde Parnaíba,
atirando de metralhadora em toda a volta para fugir. E se dirigiu em fuga em sentido ao Museu da Imigração, descendo a rua, não em sentido centro, mas em sentido bairro Visconde de Parnaíba. Isso não sou eu que estou falando, é relatos da época. Eu vi o fato acontecer, tá certo? Eu presenciei o fato acontecer. Mas depois, lendo jornais da época, se é que até então todo esse plano era fantástico, dessa forma, tá certo? É verdade. Isso não sou eu que estou criando mesmo, porque eu não tenho tanta criatividade assim, tá certo? Bom, outros fatos que foram presenciados, existiam também, à época, uma rivalidade entre bairros. Só que engraçado, que o pessoal do Belém nunca tinha essa rivalidade. E a gente não sabe se a juventude que morava no Belém tinha rivalidade com a Penha, mas pelo menos com o Brás e com a Moca não existia isso. E com a Penha também não existia. Com a Penha eu não sei se existia, porque eu também não tinha acesso. Aí já fugia, a coisa já se distanciava muito. Eu não sei se também o cemitério, parte do cemitério da Quarta Parada, faz parte do Belém. Uma grande parte dele faz parte do Belém, se não me falha a memória, eu acho que é isso. E tem uma passagem, quando eu tinha 22 anos, que eu escapei efetivamente de um acidente muito feio, na descida da rua Padre Adelino. Eu tinha um comércio no estado do Paraná, na cidade de Paranavaí, eu estava com meu caminhão carregado, e esse caminhão perdeu o freio na descida. Simplesmente o pedal afundou. E eu não tinha como parar o caminhão, pelo peso que ele tinha em cima. O que eu fiz? Eu tinha duas saídas. Ou eu cruzava a Sarim Fala Maluf até então, que já existia na época, e continuava o caminho, tá certo? Ou eu virava para a direita ou para a esquerda. Eu resolvi virar a esquerda na contramão. Graças a Deus, isso era por volta de 11h30 da noite. Não aconteceu absolutamente nada, tá certo? Mas foi um fato passado, coisa que aconteceu há 40 anos atrás. E coincidentemente, eu estava indo pegar o meu sócio à época, no velório do Quarta Parada, porque tinha um amigo dele que tinha falecido, e eu tinha ido lá buscá-lo para a gente prosseguir viagem para o Paraná nessa noite. Bom, deixa eu ver aqui o que nós temos mais para contar de todo esse lado Belém aqui. Bom, esse lado Belém também, eu tive algumas namoradas, tá certo? Na rua Visconde de Parnaíba, na rua São Leopoldo, na rua Saldanha Marinho. Deixa eu ver o que mais. Todas ao mesmo tempo, né? Não, nessa época a gente não dava conta assim de tanta gente. Era uma por vez, porque todo mundo sabia, então não dava. Não é como hoje, que sabe tanto faz como tanto fez naquela época, não. Tá certo? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. É isso mesmo. Na Coronel Albino Bairão também tinha. Suas namoradas também vinham desses bailinhos de garagem? Sim. Algumas eram conquistadas. Ficava? Não existia ficar. Não, era o máximo que você conseguia pra época. Tá avançadíssimo. Era você conseguir ficar sozinho na porta da casa dela sem que a mãe, o pai ou o irmão ficassem junto enchendo o saco. Que era o famoso vela. O famoso segurar a vela. Quando você ia pro cinema, às vezes, quando você conseguia algum dinheiro, porque naquela época a molecada não tinha grana, só o filhinho de papai tinha dinheiro. Hoje em dia, qualquer garoto, pobre ou rico, seja de comunidade, sempre tem um troco no bolso. Naquela época, não. Se você quisesse algum dinheiro, você tinha que... No meu caso, por exemplo, para conseguir dinheiro meu, que meu pai não me dava, tá certo? Mesmo porque não tinha, porque eu era um nono filho, e meu pai veio da Europa, veio de Portugal, chegou aqui no Brasil sem saber ler nem escrever. Quer dizer, foi uma vida muito difícil. E hoje todos os meus irmãos, graças a Deus, estão todos vivos, bem posicionados, os que estão vivos. Porque 2 foram enterrados em Portugal e eu nem os conheci. Porque a minha mãe chegou no Brasil no dia 30 de novembro de 1954. Já estava grávida de mim de 5 meses. De 4 ou 5 meses aproximadamente. Então o que a gente fazia? Então tinha algumas coisas e novamente aí se integrava a população mais jovem. Aí eu já falo de 10 a 15 anos. Será que a gente poderia chamar de jovem naquela época? Eram crianças. Tá certo? O que a gente fazia? Bom, a gente tinha alguns truques. Um deles era essa fila na rua Borges de Figueiredo, quando tinha a crise do açúcar, onde a gente já naquela época vendia o lugar na fila.
tá certo? A gente vendia lugar na fila por algum dinheiro, era uma maneira de conseguir um dinheiro. Então, novamente, se unia várias turmas, vamos chamar assim, todos tinham que ir lá, porque só lá que tinha açúcar, na época, tá certo? Bom, aí também, o que a gente fazia? Fazia muita pipa para vender na feira, coisa que até hoje, no interior, se vê, tá certo? No interior ainda se vê esse tipo de atividade, com a molecada, vamos dizer assim, um pouco menos economicamente, que eu digo de poder econômico, menos de poder econômico, menor poder econômico. Vocês empinavam pipa? Não, fazia as pipas. Peraí, que acabou, deu meia hora de gravação e precisa começar de novo. As brincadeiras de vocês? As brincadeiras pipa, as brincadeiras que a gente tinha, e aí também já quando tinha integração, era jogo de futebol, bairro contra bairro. Mas aí já era uma boa, isso era molecada de rua, não era time fardado, nada disso. O nosso time fardado era o sem camisa com camisa. Era assim que funcionava, tá certo? E tênis, essas coisas não existiam, era todo mundo descalço. Para vocês terem uma ideia, meu primeiro tênis, eu já conto essa história várias e várias vezes, já contei. Eu ganhei de um funcionário da Alpargatas, o qual eu engraxava sapato aos sábados. Ele que me deu o primeiro tênis, que chamava Bamba. E a primeira chuteira que tem conhecimento para o público, vamos dizer, amador, é a Quixute. E tênis existia a Conga, existia o Bamba, existia o Quixute. Era o que existia para a época. Não tinha mais nada além do que isso. Tá certo? Bom, voltando aqui às maneiras que nós conseguimos conseguir algum dinheiro. Tá? Também o que a gente vê muito ainda na cidade do interior, que é o carreto de levar as compras para madame, isso a gente fazia lá atrás. Isso eu já estou falando há 50 anos atrás. A gente fazia, até hoje é uma maneira de se ganhar algum troco. Para quem o pai não pode dar ou não tem como ganhá-lo, enfim. Era uma maneira que a gente tinha de conseguir o dinheiro para então, possivelmente, pagar o ingresso da namorada e da vela que ia junto. Poderia ser o irmão, poderia ser a prima, poderia ser, enfim, uma série de coisas que fazia. E existia uma coisa interessante também no cinema, para a época, que hoje, o que se chama de VIP, naquela época você recebia uma credencial permanente. Do cinema? Do cinema. Era uma permanente. Você entrava e saía a hora que você queria. Mas como você adquiria? Então, aí é que está. Essa permanente era distribuída pelos donos do cinema. Eu tive a sorte de estudar com o Wagmar, que era filho do dono do Cine Rocks. Que, aliás, ficava ao lado, eu esqueci de citar uma coisa também importante, que todo mundo conhece muito bem, o estúdio do senhor Zé do Caixão ficava na Avenida Celso Garcia, ao lado desse Cine Rocks. E muitas das crianças, adultos, que estavam nesses colégios, que eram Amadeu Amaral, Sarmiento, Pirandello, eu tive a chance de estudar com o filho do Zé do Caixão. Naquela época, o filho, mesmo sendo filho de artista, ou seja lá de quem fosse, não ia para colégio particular, ia para colégio estadual, para colégio público. Tá certo? Então eu consegui estudar com o filho do Zé do Caixão, não me lembro o nome dele, mas eu lembro da onde era o local, que ficava em cima da churrascaria Braseiro. Também no Brás, chamava Braseiro, muito famosíssima, enfim, para a época. E voltando aqui então, esses encontros de namoradas, essas passagens. Capaz de estar vazando um pouquinho lá. Essas passagens dos bailinhos, esses encontros que a gente tinha em alguma praça, não tinha o que é o apelo, vamos dizer assim, esse apelo excessivo sexual que a gente... Se é que a gente pode chamar de apelo excessivo também? Eu não sei se é apelo excessivo ou se é uma questão de liberdade. Enfim, eu não teria o julgamento consciente para falar isto como uma verdade. Porque hoje, o que é verdade hoje, amanhã vai se tornar ultrapassado, como o que eu estou contando aqui se tornou ultrapassado. Então eu acho que toda essa história da minha vida, vivida entre essa associação, volto a falar de novo, que no meu entender, a minha vida se fundiu em 3 bairros. E se fundiu também com vários amigos do Belém, amigos do Brás, amigos do Maria Zélia, amigos da Moca.
tudo isso hoje está na minha memória e é uma história que eu não consigo dar uma cronologia perfeita para que vocês entendam melhor, mas tudo que eu falei aqui, vocês podem ter certeza, que as pessoas que têm a minha idade, que cresceram e viveram entre o Brás e a Moca Baixa, não o Alto da Moca, a Moca Baixa, que a gente chama de Moca Baixa, que é a parte que está encostada com o Brás. Quem estava encostado no Brás, encostado no Belém e encostado na Moca, com certeza, tudo que eu falei aqui viveu. Muito bom. Só isso? Gostou? Opa, Bastante coisa. Bastante, que legal, é muito bom ver essa memória toda. E aí trabalhar aqui, né, deve te fazer reviver uma opção de coisas, né? Uma opção de coisas. É legal ver que hoje a gente tem uma noção muito separada de bairro. Naquela época não, né? Não O que mudava não era tinha, só o nome do tinha. lugar. Não é. Acontece o seguinte. Naquela época, você tinha, por exemplo, o Point, que era o Bar e Bilhar Jacaré, no Belém. Então, o que acontecia? Já um pouco mais adulto, vamos chamar assim, 21, 22, alguma coisa assim, você já ia nos pontes, onde encontrava os amigos, tomava uma cerveja, jogava um bilhar, ia para um barracão de zinco, entendeu? Ia para um lugar aí já mais avançado, vamos dizer assim. Você já saía da Zona Leste, se reunia em algum point, ou na lanchonete do Peru, tá certo? A gente se reunia, ou se reunia num bar e lanchonete Robô, ou se reunia na padaria Garoto, que existe até hoje, é de 1900 e sei lá o que, tá certo? Inclusive, tem um fato também que eu esqueci de contar. Hoje eu posso contar, porque já passou muito tempo. Você não está gravando isso não, né? Não, tira. Não se preocupa não. A época, quando eu estudava na faculdade de São Judas, a época que eu estudava na faculdade de São Judas, que até então não era na Rua Taquari, ela era na Rua dos Trilhos, e pegava o quarteirão da Rua Taquari, a Rua dos Trilhos e a Rua Juventus, e a Visconde de Laguna. Ela pegava aquele quarteirão, onde é uma fábrica de móveis, não sei se você sabe. E em frente a essa fábrica de móveis, do outro lado, tinha uma feira. É um lugar coberto. Nessa feira que o pessoal vinha do Brás, do Belém, para carregar o carrinho das madames. A gente tinha carrinho de rolemã das madames, para carregar as compras dela, para levar na casa, entendeu? A gente fazia isso. E eu, num desses dias, voltando para a casa da faculdade, eu atropelei um sujeito em frente à padaria Garoto, que coincidentemente era padeiro da padaria Garoto, tá certo? Eu tinha um carro esportivo na época, e eu quebrei as duas pernas dele. Eu saí desse, pra vocês entenderem, foi o seguinte: eu não vinha numa velocidade, senão eu tinha matado ele. Eu vinha numa velocidade normal, efetivamente normal. Eu saí do lado direito e vim fugindo pro lado esquerdo, e ele veio vindo na direção do meu carro. O que eu deveria ter feito era ter parado. Eu não consegui parar. Não porque a distância não permitia. A distância é permitida. Foi um erro meu. Eu sei que foi um erro meu. Quando eu vi que eu ia bater no poste por conta dele, eu joguei de volta para a rua o carro. Foi aí que eu atingi o bêbado, que foi constatado que estava bêbado, porque o meu irmão socorreu a pessoa. Tá certo? Então foi um outro fato que aconteceu nessa época. E é isso. O meu primeiro ponto que eu tomei no queixo, aqui, eu rolei. Olha a integração novamente. Eu morava na Moca, tá certo? Eu e meu irmão Serafim, que hoje trabalha na fábrica de cultura de Tiradentes, tá certo? A gente estava lavando as escadas de casa e tinha aquela mania de jogar água um no outro, com a panela. E numa dessa de eu for jogar com a panela, eu escorreguei e desci 14 degraus de queixo. Batendo. A hora que eu cheguei lá embaixo, eu não sei, eu tenho uma cicatriz aqui, enfim. E essa cicatriz, para vocês terem uma ideia do que era na época, o grampo era de metal. Vai vendo o que eu estou falando para vocês, vai vendo o que eu estou falando. A farmácia ficava na rua 21 de abril, esquina com a Rua de Hipódromo, hoje é uma loja de fruta. Que eu passo lá quando eu vou ao Catavento. Tá certo? Eu passo na porta. E do lado dessa porta, foi o primeiro endereço que eu falei dos meus primeiros anos de vida, que era na Rua Hipódromo, que era a fábrica de depósito de papéis Bunano Marino. Que meu tio era o zelador do prédio, sei lá o que ele era na época. E esse ponto suposto, ele era um grampo, tipo grampo de... Imagine um grampo de grampeador, 5, 6 vezes mais largo. Mais largo que eu digo,
É mais largo aqui, não no comprimento. Ele era mais ou menos do comprimento de um grampo mesmo. Aí ele vinha e clique, clique. E na farmácia? Na farmácia, não, na farmácia. E depois para tirar, quando tirava era outra enxurrada de sangue. Porque aí a ferida fechava e essa que estava aqui em cima ainda não fechava, porque ela estava fincada. Imagina você fincar alguma coisa, era mais ou menos dessa forma que funcionava a brincadeira. Tá certo? Bom, é isso. Isso, obrigada, Guilherme. Espero que vocês consigam editar e fazer legal essa bagaça aí. Só que eu não tenho... Você chegou a falar o nome dele?